Vamos falar do tema que é geopolítica. Assim como existe a estrutura geopolítica do mundo entre países, instituições, organizações, também existe a geopolítica no mundo espiritual. Cada vez mais temos uma infiltração da geopolítica espiritual neste mundo material, o que sempre existiu, obviamente. Porém, agora vem tomando novos teores, já que Satanás sempre interferiu na história da humanidade e também, assim como Deus, também sempre esteve presente. Ou seja, o demônio está agindo para destruir e controlar toda a base da sociedade. Digo que a geopolítica é uma estratégia demoníaca para este mundo, para assim impor o seu controle e criar o governo único. Também vem para ser um meio de controle e dominação do homem, através da democratização. Então, o demônio aproveita da estrutura política, se aproveita do laicismo do Estado, se aproveita da perca do controle da Igreja Católica, para criar o seu modus operandi, o seu modo de governo, usando a educação, usando as universidades, usando tudo que ele tem direito, até mesmo o mercado financeiro, as nações, o comunismo, tudo que está em suas mãos, o demônio aproveita. Então, a geopolítica mundial hoje vive o maior período de influência espiritual de todos os tempos, principalmente do lado negro do mundo espiritual. Antigamente, os mecanismos de defesas eram mais fortes, eram mais eficazes. O mal não tinha a liberdade que ele tem hoje. O véu do mundo está se abrindo para a chegada do anticristo. Até mesmo os meios de comunicação já anunciam isso. Os grandes eventos, seja o evento da Copa do Mundo, seja também no evento das Olimpíadas. Então, faz parte da vontade e da permissão de Deus esse período. E devido ao relógio do mundo estar cada vez mais fraco, e batendo na meia-noite, a barreira espiritual que segura a influência demoníaca vai se rompendo. E se rompe a cada dia mais. De fato, Satanás, que é o príncipe deste mundo, logo vai ter o total controle deste mundo. Estamos falando do controle integral, pois sempre houve a barreira divina, a oposição de Cristo. Deus sempre foi a maior força do mundo e aquele que controla todas as coisas. Deus sempre age por suas leis, por justiça, por misericórdia. E ele tem a soberania de manifestar quando ele bem entender. O maior atributo que chama o agir de Deus para este mundo é através da fé. Então a fé é o chamado do agir de Deus. Acontece que o homem moderno não sabe mais lidar com sua fé, ou não tem fé. O homem perdeu a fé, por influência de heresias, de apostasia, do laicismo, de ateísmo, do protestantismo. Deus provará sua hegemonia nos tempos finais. Então, o próprio Cristo vai voltar para retirar Satanás do trono deste mundo para poder ocupá-lo. Por isso que antes de agir, Deus dará essa liberdade para Satanás. O tempo de misericórdia está se acabando. E o fim da misericórdia talvez também seja o fim de Satanás. Pois, terminando o tempo da misericórdia, o que prevalecerá será a justiça de Deus e o controle de Deus. Estes interesses geopolíticos que trará a Terceira Guerra Mundial. Então, nós estamos chegando cada vez mais próximo do último conflito mundial deste mundo. E, através desse conflito, todos os tormentos subsequentes. Uma batalha no mundo material que vai se transfigurar em uma batalha no mundo espiritual, até se tornar uma frente única. A realidade espiritual e material vão se unir em uma só através dessa próxima guerra. Através das guerras, através dos tormentos. O cenário perfeito para a manifestação satânica. Então, o anticristo, a figura que ele venha se representado, provavelmente vai vir em meio a estes eventos. Porém, não será o fim do mundo, nem o fim do homem, mas terá muito temor diante da realidade espiritual. Então, duas coisas podem acontecer. Uma grande onda de pessoas que vão se arrepender dos pecados, serem perdoadas e poderão ser salvas, ou vão acontecer de ter muitos desertores nesta guerra. Pessoas que vão abandonar tudo para seguir ao demônio, por exemplo. Então poderemos ter uma grande onda de conversão, e a pergunta que eu venho fazer é se isso será tarde demais. Será que o homem vai esperar a geopolítica mudar para buscar Deus, para reconhecer a Deus? Vai esperar tudo ser destruído para testemunhar sua fé, para viver uma fé? Vai esperar destruir a igreja para procurar ser igreja? Até quando o corpo de Cristo vai ser humilhado neste mundo? Grande será o número dos desertores nesta guerra.
Muitos serão os homens que irão adorar Satanás quando chegar a hora. Porque o mundo vive ludibriado com a conversa do demônio, com as ideologias, com os conceitos, com aquilo que é pregado pelo satanismo, pelas coisas que o demônio vem cultivando em meio à sociedade. Então, quando chegar a hora do anticristo personificar, provavelmente ele vai ter muitos seguidores. E através dessa realidade de conflitos, talvez isso ainda aumente ainda mais o número dos que estarão para com ele. E até mesmo o caminho que a igreja vem tomando, através do movimento sinodal, teremos grande número de desertores, ou que já desertaram, mas ainda não sabem. Então, mesmo sem o anticristo manifestar-se, já tem ele muitos seguidores, sem mesmo conhecê-lo. Então, como que nós sabemos disso? Através dos pecados e iniquidades. Então, o mundo segue o anticristo. O mundo pede por ele, de certo modo, através das condutas dos homens. E até quando o homem vai abrir mão da sua salvação? Que a força de Deus mostre sua glória. Porque nos eventos finais, Deus vai mostrar quem ele é, o quão soberano ele é. E não vai poupar sua ira diante dos homens. E que o exército de Maria seja o mais forte. E tenha também um grande número nos momentos finais. E que no fim a Igreja Católica prevaleça, assim como prometido pelo nosso Senhor. Então, esta é a realidade geopolítica dos fins dos tempos, que podemos esperar. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Talvez até mais cedo do que podemos esperar. A depender da nossa conversão, do que nós fazemos e da esperança que Deus tem para conosco. E que a misericórdia dele possa durar o maior tempo possível, se isso for benéfico para a nossa salvação. E assim que eu espero. E que Deus nos acolha no momento certo para a nossa conversão.